Mas nós não estamos aí ainda, né? Então, nós estamos chegando, começando esse início, esse esboço do primeiro arcabouço, né, do que seria o sistema ambiental, aí onde aparecem uma perna importante, que é a questão de licenciamento. O que é licenciar? Ninguém falava em licenciar. Hoje, há uns anos atrás, se a gente pegasse chegasse no Brasil de 20 e poucos anos atrás, já na vigência, né, do que seriam esses termos ambientais, o que é medida mitigadora? Mitigar era uma coisa assim usada nos salões sofisticados. Hoje, na linguagem, no jargão ambiental, mitigador é que diminui o risco. Não era uma coisa que era corrente, né, que era constante de todos um lugar comum em todos os procedimentos, né? Mitigar, por mitigar, pode parecer ser metido, ou então, né? Snob demais. Aí começa a pegar e vem então, tudo isso aparece ainda quando vem a questão do licenciamento, que é um conceito que tem um poder público, portanto, uma autoridade pública, que vai decidir o que ela quer ou não quer, ou seja, dá uma licença ou não, dá uma outorga ou não, né? E o que existia era autorização de desmate, antes do Código Florestal, que era um pouco anterior, mas uma coisa que era só cortável ou não cortar, que se transforma em licença que é. A sociedade quer ou não quer aquele empreendimento naquele lugar com aquelas características. E nessa lei, 6938, depois teve as resoluções do então CONAMA que apareceu, né? Vinha o que era a questão do licenciamento. O que é licenciar? O poder público vai dizer, queremos você ou não queremos você. E nessa época, então, quando esse poder público começa a poder dizer queremos ou não queremos, ele tem 3 tipos de licença, que aí vem a coisa que até hoje provoca uma celeuma grande, uma confusão grande de conceito, que até hoje não é. O que é licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né? Precisa delas 3, precisa desse negócio, desse calvário, afinal, e Ronaldo Molar sabe do que a gente está falando, todos aqueles que licenciam, quando você tem que licenciar alguma coisa, é um calvário para o empreendedor, baseado hoje, cada vez mais, eu vou chegar daqui a pouco lá, num grande equívoco. Um grande equívoco que eu acho que é o mais importante de todos, que é, o que é mais importante? É o que eu prometo fazer ou é o que eu faço? É o que eu escrevo ou é o que eu faço? É a praxis ou é o conceito puro? Né? Como é que é isso? Como é que a gente mede as duas coisas? Por que é preciso tanto essa corrida de obstáculos, esse corredor polonês até uma licença prévia de instalação, e não se foca no que acontece depois, principalmente o cumprimento delas, né? Mas isso vem um pouco do próprio conceito que era, e se a gente pegar e olhar, e aí chega a questão da necessidade, nós temos uma atualização para o século XXI de todo o sistema, de todos esses conceitos, que não é fragilizar, mas fortalecer na base, fazendo com que o foco seja onde é que está, onde é que ele tem que estar realmente. Tem que entender que na época ainda, né, no fundo, o licenciamento ambiental passa a ser quase que um instrumento de defesa social contra um progresso que ia pegando e não tinha nenhuma peia, que podia fazer o que quisesse, onde quisesse, e ninguém tinha força. Como até hoje em alguns lugares ainda tem, o poder é muito relativo, é muito pequeno das próprias licenças, a não ser quando aparecem então aquelas que a sociedade se organiza e tal, para ser cobradores dela, né? Então, aparece a licença prévia, licença de instalação prévia, que é o quê? É uma questão qualitativa apenas. Aquele tipo de empreendimento pode ou não pode andar naquele lugar. A licença de instalação é análise de projeto, é engenharia, é o como fazer, né? E depois a licença de operação é uma coisa que se nós tivéssemos na Suíça não precisava. A questão é confiança, é o seguinte, cumpriu ou não cumpriu o que você prometeu, né? Pô, se você não cumpriu o que você prometeu, então não tem a licença para operar. Agora, a gente tem que entender, a minha opinião, nós vamos entender cada vez mais para que não precise ter licença de operação por uma razão. Se você prometeu, você cumpre, né? Se você prometeu, cumpre. Tem algumas nuances aí, que é questão de, por exemplo, obsolescência de tecnologias, desgaste de materiais, mas isso pode ser feito no acompanhamento, na fiscalização. Depois não precisa outra licença renovável de tempo, com gasto suplementar, etc. E gasto principalmente de tempo e de inteligência das pessoas que têm que trabalhar no sistema, né? Então, 1985 chega, né? 85, nova república, não sei o quê, novos governadores, a democratização vai aparecendo e tal, e ainda não se falava de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa mais moderna do que o meio ambiente ainda, né? Quando, no final da década de 90, no início do século, no final da década, no início da década de 90, foi com o Maurício Strong, né, e o Sachs bolaram a questão de ecodesenvolvimento,
e que depois acabou virando desenvolvimento sustentável, que hoje é super óbvio que é o ambientalmente prudente, ambientalmente prudente, economicamente viável e socialmente justo e culturalmente, etc. Mas essa astúcia, né, nós não tínhamos chegado nisso. E aí, inclusive nessa primeira fase, o licenciamento ambiental talvez tenha perdido muito por pensar muito apenas no que aconteceu como impactos negativos em cima de biomas, etc., mas não pensar em possíveis benefícios que pudessem levar aquele balanço. Depois, então, é que se desenvolve então, as matrizes de sustentabilidade a partir das matrizes de impacto ambiental.